Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Muito amado e querido Pai, Monsenhor João, sois quizá o mais presente nesta cerimônia, uma vez que assistis a ela, como nossa piedade filial nos leva a crer, sempre submetidos à autoridade da Santa Igreja, está claro, mas deixando voar um pouco o coração, nossa piedade filial nos leva a supor que, vendo a Deus face a face, nele nos veis e estáis conosco muito mais do que se aqui estivesseis vivo, como nós, neste momento. Diante de vosso corpo inerte, nós podemos ter sempre viva a lembrança que a fé nos doa, de que vós estáis muito mais presente agora entre nós do que antes. E a vós, tão amado Pai, tão saudoso Pai, tão querido Pai, nós queríamos dizer que de todas as lembranças que nos deixastes, talvez a que mais toque no seu coração foi a vossa amizade. Está claro que o Senhor foi para nós um pai, foi, como dizia Dr. Plínio, foi até uma mãe para muitos de nós. Inumeráveis perdões, as repreensões, o afeto, a bondade, a paciência, o discernimento, a guia. Mas, ainda mais do que isso, Ele foi um bom amigo. Ele é e agora é um bom amigo para sempre. Por parte dele, há uma espécie de pacto indestrutível de amizade para com cada um de nós, que pode ser rompido por nós, mas não por ele. Porque ele, em Deus, consolidou a amizade dele em relação a nós de forma assim, inimaginável. Quando se fala de amizade, vem à mente, para quem estuda um pouco a matéria, tanta referência, inclusive um pouco academicista, etc. Mas não há melhor definição de amizade que a que está no Santo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Então, nesse sentido, a partir dessa frase, desse pensamento, nós podemos medir a amizade de as pessoas que nos circundam, aquelas que estão dispostas a sacrificar-se, levar o amor até o holocausto. Esses são nossos potenciais amigos com os quais é possível criar uma relação estável, fixa, indestrutível, duradoura, que penetra na eternidade e vai para sempre. Nesse sentido, o melhor amigo da humanidade, de cada um de nós, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Deus feito homem, assumiu a nossa carne, se fez solidário a nós, morreu na cruz, deu a vida para nos salvar. Mas Ele não quis estar sozinho na cruz. Ele quis estar acompanhado de Nossa Senhora. Ela, que já os primeiros padres da igreja, Santo Irineu, São Justino, a nomeavam como nova Eva, tinha que ser associada ao Redentor de maneira mística, de maneira profundíssima, de maneira muito real. E ela tinha que oferecer seu filho na cruz, num verdadeiro ato sacerdotal, um verdadeiro ato vitimal, para que, por assim dizer, o sacrifício estivesse completo. Não que Nosso Senhor, não, por si mesmo, não se bastasse a resgatar o gênero humano. O Senhor basta e sobra. Mas por um desígnio misterioso de Deus, quis associar Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora aparece aos nossos olhos como a grande amiga de Deus e a grande amiga de cada um de nós. Se se diz a grande amiga dos homens, fica um pouco etéreo, assim, um pouco... Não, é amiga de cada um de nós, porque se nós nos aproximamos à mesa da comunhão e tomamos a Sagrada Hóstia e recebemos Nosso Senhor inteiro, que se dá inteiro a cada um de nós, é porque ela nos o deu a cada um de nós. Portanto, nós medimos aí o que é verdadeira amizade de Nossa Senhora em relação à Santa Igreja e em relação a Deus. Esta amizade de Maria Santíssima se manifesta de duas maneiras como que complementares e paralelas, visto que
Para alguns santos cistercienses, em concreto San Elredo, Deus mesmo pode ser definido como amizade, Deus é amizade. Há uma diferença, contudo, entre a amizade que caracteriza Deus, que é propriamente, embora o verbo seja impróprio, compartilhar a mesma essência. Cada pessoa é Deus completamente, portanto, as três pessoas são amigas inseparáveis, indissociáveis, estreitamente unidas, não se pode pensar numa união mais alta. Todavia, entre a união da Trindade e a união que se estabelece na Terra, há uma diferença é que a criatura é posta à prova. E ela vai conquistando amizade a cada passo, de maneira que ela torna-se mais sólida, mais compacta, mais inseparável. Isso mediante duas características que Nossa Senhora brilham de uma maneira extraordinária, que é a servidão, ou que nós chamamos escravidão, que era super oportunamente lembrado hoje de manhã, e o holocausto, a vitimação. Quando lembramos o episódio de Nossa Senhora visitando Santa Isabel, aí vemos o que é a servidão, a rainha do céu e da terra, que vai às pressas servir uma prima que a partir do momento da encarnação, se não antes, lhe era muito inferior. Entretanto, ela não aparece na casa de Santa Isabel como uma rainha que quer ser recebida com pompas e circunstâncias, mas como aquela que vai para servir a prima. Outra coisa que o Espírito Santo inspira essa bendita Santa Isabel para louvar Nossa Senhora à altura e, portanto, dar uma recepção à altura do grande mérito e da grandeza da vocação dela. Nossa Senhora vai a servir e na servidão ela comunica o Espírito Santo. Ela é um veículo extraordinário para que o Espírito Santo chegue a Santa Isabel e ao São João Batista, que é santificado no ventre da mãe, a ponto de que se celebra essa festa. Então, nós temos a escravidão, é uma das características da amizade. Aquele que é amigo dos outros quer servi-los, Nosso Senhor diz, não vim ser servido, senão servir. Mas também Nosso Senhor diz, e dar a vida em resgate por muitos. A vitimação é indispensável. Se nós pensamos em Nossa Senhora ao pé da cruz, todo o oceano de dores que ela teve que suportar, algo inimaginável, entendemos porque depois ela no cenáculo vai ser o ponto, por assim dizer, o para-raio do Espírito Santo sobre o qual pousará toda a força de Deus e dali se espalhará os apóstolos, transformando-os de lebres covardes em leões valentes e ardentes. Então Nossa Senhora nos mostra como a verdadeira amizade se faz na escravidão e se faz no holocausto, no serviço. E como essa amizade atrai o Espírito Santo e o comunica. Porque a amizade é uma comunhão de bens entre os amigos e não há bem maior que dois amigos possam compartilhar que a vida do próprio Deus, a graça. Isto posto, nós podemos pensar qual foi o efeito dessa amizade de Nossa Senhora para com Deus ao longo da história. Nós vemos na primeira comunidade de Jerusalém um efeito extraordinário. Eram um só coração e uma só alma. Porque também tem isso, a amizade traz a união, a unidade. Alguns místicos, São João da Cruz, Santa Isabel da Trindade, vão usar uma expressão que talvez transcende um pouco as categorias estritamente teológicas, mas que é a única maneira de significar algo que escapa à nossa consideração humana, que é a fusão dos corações. De acordo? Então, a amizade verdadeira faz com que dois corações se fundam num só. Nesse sentido, uma mística belga, Bertha Petit, teve algumas revelações de Nosso Senhor sobre a corredenção mariana e numa delas, Nosso Senhor desenhou como queria que se apresentasse o coração de Jesus e Maria, dois corações, um superposto no outro, ambos atravessados pela mesma lança que feriu Nosso Senhor na cruz. Portanto, Nosso Senhor dizia para ela sofreu no seu coração tudo o que eu sofri no meu corpo e, dando-me todo o seu sofrimento, fundiu seu coração com o meu. Portanto, nós temos este efeito extraordinário que na primeira comunidade se vê de uma maneira gloriosa. Todas as pessoas, inclusive as casadas, desprendendo-se dos bens, vivendo juntos, rezando juntos, sob a mesma direção, a mesma cabeça. Pedro dirigia todos unidos a ele
iam em frente de uma maneira extraordinária. E aí, o que acontece? Que essa graça foi de alguma maneira efêmera e de alguma maneira perseverante. De alguma maneira efêmera porque a experiência da igreja de Jerusalém é inviável. Mostrou-se ao longo da história ser inviável em termos gerais. Toda a igreja participa desse estado de espírito. Todavia, alguns varões providenciais, alguns homens providenciais, eles e as ordens religiosas, de alguma maneira, mantiveram a tocha dessa graça ao longo dos séculos até nossos dias. Porém, pareceria que toda essa amizade de Nossa Senhora para com Deus e para com os homens poderia ter uma repercussão muito mais ampla, muito mais geral, muito mais sublime, muito mais total, de tal maneira que se fizesse a vontade de Deus na terra como no céu. Se no céu há um Deus que é amizade, que reinasse na terra. Uma amizade sólida, fundada no próprio Deus, que desse aos homens uma capacidade de sacrificar-se, de servir os outros, de tal maneira que fosse inédito, insólito e manifestasse aos olhos dos homens, aos olhos de Deus e para terror e horror dos infernos, o que é a amizade que o coração de Maria devotou a seu filho, a Deus e a cada um de nós. E nesse sentido que nós entendemos algumas graças que nosso tão querido Pai, nosso amado Pai, Monsenhor João, recebeu já mais para o fim da vida. Sobretudo o célebre, já narrado em alguns livros publicados por ele mesmo, abraço de Nossa Senhora a ele, que foi 12 de julho de 2008, nesta basílica, atrás do altar principal, e que é uma graça marcante. Ora, o abraço não é outra coisa senão um dos símbolos mais adequados para indicar a união dos corações. Porque, digamos, é o gesto que permite que os corações estejam mais perto um do outro, e embora esteja longe de provocar uma verdadeira fusão física dos corações, pelo menos a indica da forma mais próxima, na nossa linguagem, digamos assim, simbólica. O abraço significa justamente união de corações. Se nós pensamos que o triunfo do Imaculado Coração de Maria foi profetizado pela própria Nossa Senhora, se nós pensamos, portanto, que o reino da amizade, o reino da servidão, da escravidão e o reino do sacrifício, do holocausto, da vitimação deve instalar-se sobre a terra, era preciso que ela travasse com alguém já uma união muito íntima que desse sentido a tudo que viria depois. E é em função dessa união que se dá a partir desta graça do abraço. Não é que antes não houvesse. Claro que havia, todos nós conhecemos a vida de Monsenhor João, sabemos perfeitamente que a união com Nossa Senhora vem desde tempos remotíssimos, mas aquilo significou uma espécie de auge. A partir desse auge, Monsenhor João adoece com a pneumonia, depois adoece com o AVC e passa todo este intervalo de tempo numa espécie de calvário misterioso, numa agonia, numa luta, numa dor, num sofrimento que se foi espichando, alongando de uma maneira impressionante. E tudo isso, por quê? Porque o título que nós podíamos dar a Monsenhor João, e que começávamos dizendo isso, e que dá sentido à sua vida, dá sentido à sua vocação e dá sentido à sua missão, é que ele foi chamado. Foi chamado de uma maneira singular, de uma maneira extraordinária, que nós provavelmente não podemos nem sequer calcular, a ser, nestes tempos, o bom amigo de Deus, o bom amigo de Nossa Senhora e o bom amigo de cada um de nós. Para quê? Para comprar graças, para que o reino da amizade se instalasse na face da terra. Uma amizade que, segundo diz São Tomás, chega a tal grau que a virtude da justiça fica dispensada. Porque a virtude da justiça é cada um o que é seu. Quando alguém é amigo do outro, tudo que lhe pertence é do outro. Seus pensamentos, seus segredos, seus afetos, suas graças, suas misérias, tudo pertence ao outro. E até, de uma maneira
material, os bens próprios, se alguém é amigo do outro, pertencem ao outro. Então não precisaria dar a cada um o que é seu, porque todo seria de todos. A este grau chega a amizade no céu. São Tomás vai comentar que o bem de um bem-aventurado é o bem de todos. Portanto, no céu, a pessoa não só se alegra pelo próprio carinho com que Deus regala a alma, mas pelo carinho com que Deus distingue os outros, ainda que os distinga mais que a si mesmo. Porque o amor pelo outro é tal, que tudo que Deus faça pelo outro é alegria para mim, porque o bem dele é o meu bem, e o meu bem é o bem dele. Então pareceria que, para despedir a Monsenhor João, precisávamos lembrá-lo como amigo. E o amigo é aquele que dá a vida pelos outros, e quem não tem uma certeza interior de que todos os sacrifícios dele concorreram para o bem de cada um dos que estamos aqui presentes, que tenham conhecido há 60 anos, há 70 anos, 70 não creio, mas enfim, há 60 anos Monsenhor João. Outro dia uma pessoa dizia, há 58 anos conheço a Monsenhor João. Se 60 anos, até a pessoa que não pode conviver com ele, quem é que não sente no próprio coração a certeza de que tudo que ele depositou na balança de Deus, todo o sangue espiritual, de alma que ele derramou, sangue físico também, todo sofrimento, toda dor, toda esperança, toda a fé, essa chama de certeza da vitória que ele colocou na balança de Deus, não foi em benefício de todos e cada um de nós. Isto é uma certeza que não precisa nem ser inculcada, nasce do próprio coração e viemos aqui para certificá-la. Portanto, se vitimou por nós e se vitimou por Deus, porque era preciso para a glória de Deus que nós recebêssemos certas graças, que rompessem o coração duro, egoísta, nos abrissem aos outros, nos abrissem a Ele, nos abrissem à causa. Nos serviu. Monsenhor João nunca viveu para si mesmo. Foi um homem que esteve sempre a serviço. Quando o Dr. Plínio existia, servia o Dr. Plínio e servia os outros, dando reunião, preocupando-se, atendendo a tempo e a destempo, não vivia para si. Mas depois que o Dr. Plínio foi para o céu, depois da ordenação sacerdotal, então nós podemos dizer que foi um desviver-se contínuo. Nunca negaram uma confissão, pessoa super ocupada, nunca negaram um atendimento, sempre atento aos outros, sempre fazendo apostolado, sempre dando-se, sempre reunião, sempre missa, sempre dando-se. Escravidão e holocausto. Então, para concluir, nós despedimos nosso querido Pai que está mais no meio de nós do que nós possamos pensar e imaginar, que nos vê com mais clareza e com a autorização do próprio Deus pode conhecer, se Deus assim o faz. Espero que todos tenham pedido ao bom Deus que Ele possa conhecer até os pensamentos mais recônditos, até as coisas que a gente nem conhece de si mesmo, que Ele possa conhecer em Deus, que nos segue com tanto detalhe o que Ele pede de nós, o que Ele nos suplica. Ele pede que nós o imitemos, que nós sigamos os seus passos. Ah, mas Ele não está mais. Como servir a Ele? Aquilo que fizerdes por um desses pequeninos, meus irmãos, foi a mim que fizeste. Nós temos tanto sacrifício para dar, tanto amor para dar, tanta servidão, tanta escravidão para praticar. Aos superiores, seguramente, como foi traçado de forma luminosa hoje pela manhã. Aos outros, também. Quanto sacrifício podemos fazer? Se nós não formos assim, o reino da amizade não se instaurará. E o coração de Maria ficará sem uma glória que lhe cabe e que lhe pertence. Então, qual é a nossa certeza, a nossa confiança? Que tudo que Ele depositou agora na balança de Deus, que se soma tudo que já outros predecessores, Dr. Plínio entre eles, depositaram na balança de Deus, servirá para comprar graças tumbativas, que nos sacudam até o fundo da alma, que derrubem todos os ídolos do egoísmo e que façam nascer uma catedral, a catedral da escravidão, do amor e do sacrifício. Então nós entendemos qual é o papel de João ao pé da cruz. Quando Nosso Senhor deu a Nossa Senhora João como filho, foi entre outros motivos porque a amizade que havia sido travada entre ele e ela, que fusionaram os corações na cruz,
não podia terminar. Era preciso que continuasse a amizade dela com João. E a partir dele, com toda a igreja. Agora nós entendemos então o papel do discípulo amado naquele momento e entendemos de alguma maneira a missão de um discípulo também muito amado neste momento. E é que esse amor se instaure no mundo inteiro e renove a face da terra, trazendo o quê? A verdadeira amizade. Será uma amizade tão calorosa, tão fogosa, tão irresistível, que fará tremer todo o demônio e todos os seus sequazes que vivem para dar culto ao próprio egoísmo. Será, portanto, ao mesmo tempo, uma verdadeira contra-revolução da escravidão, do holocausto, da vitimação, que vencerá o orgulho petulante, egoísta de Satanás e todos aqueles que o seguem. É para isso que Monsenhor João nos convida. Nosso querido Pai, nosso bom Pai, quantas saudades. Muito obrigado por tudo, mas sobretudo, nós sabemos que podemos contar com a vossa amizade até a hora da morte. Pedimos uma graça que creio que é muito especial para todos, sermos também vossos bons amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.